Boa tarde. A 11ª live. Ultrapassamos a 10ª. O tema de hoje, nós, como anunciamos, nós vamos falar sobre a interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade que é simultaneamente um projeto, é uma estratégia, é uma condição da vida contemporânea. Mas no nosso caso, nós vamos abordar a interdisciplinaridade a partir de 3 referenciais. Um referencial que é mais genérico, onde eu penso que nós estamos situando simultaneamente o propósito da interdisciplinaridade e o percurso da interdisciplinaridade. Uma vez que se a gente pensar no conhecimento ocidental, nós partimos de uma visão mais holística de mundo e chegamos até uma visão mais especializada dos recortes científicos. No entanto, hoje, a dificuldade da vida contemporânea, a diversidade da vida contemporânea, a multiplicidade de fenômenos da vida contemporânea e também a multidimensionalidade dos fenômenos contemporâneos exigem, novamente, uma abordagem mais integrada e menos especializada, ou tão especializada a ponto de nós precisarmos de uma estratégia de unificação ou de um diálogo permanente entre as áreas, entre os domínios de campos científicos e os próprios objetos do conhecimento. A gente parte, então, de algumas análises que eu digo que não só trabalho a interdisciplinaridade no ambiente da própria disciplina, da disciplinaridade mesmo, sendo redundante, ou seja, o disciplinamento da interdisciplinaridade exige um diálogo com vários campos, e, na minha opinião, exige também o exercício bastante corajoso de lidar com temas, com recortes e com programas e projetos científicos diferentes. Eu vejo pelo nosso caso, no Sociedade e Cultura da Amazônia, onde nós lidamos nos 3 níveis. Em primeiro lugar, porque o programa é interdisciplinar. E hoje isso já se institucionalizou numa área que é interdisciplinar, que é muito grande. Mais do que isso, ele é interdisciplinar pela multiplicidade de objetos que os alunos trazem, os mestrandos, os doutorandos trazem das suas escolhas, de ordenamento do conhecimento e do projeto que eles têm do seu doutoramento ou do seu mestrado. Eu vou dar alguns exemplos disso aqui. E terceiro, porque a interdisciplinaridade, no caso, para o corpo docente e para a propositura desse corpo docente aos programas de pós-graduação da universidade, é uma questão de projeto, é um modo de analisar a Amazônia. Nós partimos do suposto que a Amazônia se apresenta como uma multiplicidade de fenômenos, de processos e até de estruturas, e elas não se exaurem apenas com conhecimento da realidade a partir das ciências da natureza, das ciências exatas, e requer, antes de tudo, um diálogo muito grande com as ciências humanas. Então, nesse sentido, a nossa dimensão da interdisciplinaridade é também de projeto e não só, vamos dizer assim, e não só de uma estratégia de organização do conhecimento. Eu trouxe aqui para vocês verem, eu acho interessante que outras pessoas que não sejam da universidade vejam, isso é uma coletânea. Cada ano os nossos doutorandos organizam 2 ou 3 coletâneas, que tem a ver com um debate também sobre a interdisciplinaridade. E eu vou começar apresentando 3 que eu coordenei junto com outros 2 colegas, no caso do Dr. Valmir Albuquerque, a doutora Artemis Soares. Esse, inclusive, foi liderado pelo Valmir Albuquerque.
onde nós abordamos a interdisciplinaridade, complexidade e produção do conhecimento. Nessa coletânea nós temos uma visão geral das aproximações teóricas dadas pelos alunos naquele contexto, naquele ano de 2016, mas o modo como eles abordam teórica e metodologicamente a relação entre interdisciplinaridade, complexidade e produção do conhecimento. A outra, eu, Valmir Albuquerque, coordenamos, de novo, uma outra coletânea que chama Diálogos Interdisciplinares e Educação. Aqui, na verdade, além de ter uma abordagem teórico-metodológica da interdisciplinaridade, tem um foco, ou seja, é uma área, é um campo de conhecimento com várias abordagens interdisciplinares. Aqui, nesse caso, é um paradigma. É a interdisciplinaridade e a complexidade como forma de produção do conhecimento. Então, é no nível mais epistêmico e paradigmático. E ainda nós temos o outro livro, Interdisciplinaridade, que são as abordagens semióticas dos escritos interdisciplinares, também, de novo, com nossos alunos do mestrado e doutorado das ciências sociais, das ciências da educação, mas fundamentalmente do corpo acadêmico, né, de mestrandos e doutorandos do Sociedade e Cultura. Esse também incide sobre um domínio, no caso das narrativas, dos discursos, das aproximações da semiótica e da semiologia, que é uma outra área que liga mais um outro nível da nossa linha de pesquisa, no caso a linha 1. Essas reflexões epistemológicas e paradigmas para interpretar a Amazônia também têm uma abordagem interdisciplinar, uma vez que não há exclusividade de um paradigma, pelo fato de que as relações natureza e cultura e os modos de abordar essas relações são plurais, não é? E que há múltiplas oportunidades e múltiplas formas de organização da inteligência, não é? Para abordar esse assunto. E uma contribuição muito grande, uma coletânea organizada pelo Dr. Valmir Albuquerque, mas tem uma assinatura quase autoral dessa coletânea, uma vez que foi produto de um curso que ele deu sobre o cotidiano para os nossos mestrandos e doutorandos, onde é que tem uma construção teórica para análise científica do cotidiano, tomando o cotidiano ele próprio como objeto de estudo interdisciplinar. Então, hoje a nossa conversa vai se movimentar em torno de uns apontamentos sobre interdisciplinaridade, com algumas contribuições do Pombo, da Universidade do Porto, do Carlos Pimenta, também dessa universidade, do Renato Giannini, nosso colega da USP, filósofo, não é? E contribuições muito en passant da Marilena Chauí, e uma outra contribuição de um grupo de pesquisa da Universidade do Contestado, onde nós vamos trabalhar mais o propósito da interdisciplinaridade como projeto institucional. E, por fim, eu espero de novo que dê tempo, que eu não extrapole tanto o tempo, né, que eu me proponho a analisar os temas. Nós vamos apresentar uma pesquisa que foi, digamos assim, objeto de muito debate, de muita discussão nas ciências sociais e na área da sociologia, que é o próprio entendimento da interdisciplinaridade da sociologia, não é? Sociologia que nasceu ela própria de um diálogo com as ciências exatas, não é? Com a física e com as ciências da natureza, com a biologia nascente, mas que foi pouco a pouco se residualizando, especialmente no projeto do Augusto Conte, depois do Émile Durkheim, né, para evitar o que se chamava na época de contaminação ideológica de um campo científico que está nascendo, que é um debate sempre especial até hoje.
Bom, eu acho que a primeira coisa dos apontamentos do Pimenta que nós resgatamos para esse debate é que a relação entre disciplinaridade e interdisciplinaridade são relações cercadas por jogos de poder. Ou seja, o poder de institucionalizar um campo de conhecimento, o poder de legitimação do conhecimento, o poder de disponibilizar aquele corpo teórico-metodológico como instrumental de análise e ser aceito por outros domínios analíticos, né? Mas essa dimensão que é interna ao campo científico, aos processos de constituição desse campo científico, não se exaurem aí. Esse processo de jogo de poder tem a ver com o contexto social, e essa é uma dimensão fundante da interdisciplinaridade, com a correlação de forças que os campos científicos dispõem, constroem ou são envolvidas, seja num projeto institucional, seja fora num projeto institucional, das relações de cooperação e de conflito no interior do próprio campo disciplinar. Em várias passagens nós vamos ver que os nossos autores interlocutores dizem que a luta pela legitimação é maior interna a uma área do que entre várias áreas entre si, não é? E esse jogo, né, de poder, ele se manifesta tanto entre as diversas disciplinas científicas, pelo modo como a interdisciplinaridade vai se processar, né? Eu brinco com meus alunos que a gente vê a diferença na abordagem do corpo entre professor de educação física, fisioterapeuta, dançarino, bailarino, que é um verdadeiro jogo, né, de organização e de legitimação, de quem tem a narrativa ou a intervenção mais privilegiada diante de um só objeto, ou diante de um tema que envolve várias disciplinas, como é o corpo. Então, esse é o exemplo que a gente pode dar desse jogo de poder. O segundo é que, ao se tratar da relação entre a interdisciplinaridade e o conhecimento, não é? Nós temos sempre o cerne de que há um objeto em reconstrução. Ou seja, a visibilidade pela qual aqueles sujeitos ou um objeto da área das ciências da natureza e das ciências exatas está sendo visto, não pode ser contemplado apenas por essas áreas, e não são pessoas de outras áreas que vão dizer. São os próprios produtores daquele campo que começam a ampliar o seu diálogo e que começam a perseguir variáveis fora do corpo disciplinar, não é? Que deem conta de problemas que a realidade põe ou de problemas que a própria intelecção põe à realidade, não é? Ou seja, se pensa logo, quando um objeto está sendo reconstruído ou que está sendo ampliado, não é? Que o conceito de unidade e o conceito de determinismo e algumas disposições constituintes da organização daquele campo científico não são suficientes. Com isso, não é? Nós temos uma interdisciplinaridade que tanto vai depender do nível ontológico propriamente dito, dos próprios constituintes do pensamento, como vamos ter uma interdisciplinaridade que depende fundamentalmente da contextualização, da institucionalidade desse campo de conhecimento e do modo pelo qual as ciências são demandadas pela inquietação social para responder
a problemas externos desse campo de conhecimento ou a problemas internos desse campo de conhecimento. Há algumas questões que são fundamentais de nós introduzirmos nessa conversa em relação à interdisciplinaridade. Eu falei muito en passant na abertura dessa aula, dessa conversa, né? Que a interdisciplinaridade tem como cerne a reconstrução de um objeto ou um recorte do conhecimento. Isso é uma coisa, mas tomar a interdisciplinaridade como modelo é outra coisa. E aí ela não depende só da contextualização, mas ela depende tanto da contextualização como das relações de força, não é? E aí ela vai ter que mobilizar muita coisa, vai ter que mobilizar muitos recursos para se efetivar. Então, essas dimensões da interdisciplinaridade precisam ser colocadas pelos pesquisadores na inteligência do seu próprio objeto, não é? E eu tento induzir os alunos a verificarem essas motivações, essas dinâmicas, ou esses recursos, ou esses dispositivos, quando eles entram, né, para um programa de mestrado ou para um programa de doutorado. O que você vai estudar? Né? Aí eu vou estudar um autor, um artista, um campo da arte, ou eu vou estudar o assédio sexual, ou eu vou estudar a violência. Né? Esses temas tanto podem ser tratados no ambiente disciplinar, mas eles entraram num ambiente interdisciplinar por escolha, porque ninguém é obrigado a entrar. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: qual é a metodologia interdisciplinar de aquisição de uma inteligência dentro do assédio às mulheres, ou sei lá o que, violência contra a mulher, ou sobre problemas ambientais da Amazônia, né? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, como é que esse processo de conhecimento, a partir dessa metodologia, pode ampliar para outras disciplinas, né? E quais são essas disciplinas em conexão que o seu objeto se propõe, que o seu projeto se propõe. Terceiro momento, mas nem todo mundo se propõe a isso, qual é o suporte que você vai dar para a intervenção dessas motivações, dessas dinâmicas e desses dispositivos na Amazônia brasileira, né? Porque o nosso programa não só está situado na Amazônia brasileira, como a Amazônia brasileira é a razão, é o propósito dessa abordagem interdisciplinar. Quem sabe um dia transdisciplinar, mas ainda fundamentalmente interdisciplinar como área, como campo reconhecido na CAPES. Então, a partir dessas questões é que nós vamos ver que a inteligência interdisciplinar que possa ser adquirida por um pesquisador ou por alguém de alguma área vai depender, primeiro, da integração dos saberes transmitidos até o momento que ele entra na pesquisa. E segundo, qual é a eficácia dessa inteligibilidade nos sujeitos que ele vai pesquisar, nos objetos que ele escolheu para aprimorar o seu olhar e no tema situado do ponto de vista do espaço e do tempo, do contexto da Amazônia que nós conhecemos. Então, logo imediatamente, não se trata de impor um volume de conhecimento interdisciplinar a ser atingido por uma pessoa, por um pesquisador. Mas se trata de que modo essa combinação de conhecimento vai servir ao propósito próprio da interdisciplinaridade, que é o diálogo. Que é o diálogo de vários campos disciplinares, que é o diálogo de várias abordagens teórico-metodológicas,
que é o diálogo das várias formas de composição de um recorte para pesquisar e quais são as disciplinas que serão privilegiadas nesse diálogo, nesse recorte, geralmente coerentes, não é? Com o propósito que você se colocou, se desafiou, não é? O que a gente deduz de tudo isso, no nosso caso, na área de humanidades, é que a própria interdisciplinaridade ela contém raízes sociológicas, não é? Ou seja, preocupações da interdisciplinaridade estavam presentes no nascimento da sociologia, estão presentes, inclusive, na especialização de alguns campos, mas estão presentes nas condições sociais da produção do conhecimento. Então, nesse sentido, lidar com a inteligibilidade da interdisciplinaridade nas ciências humanas requer uma boa dose de diálogo com a sociologia, como requer uma boa dose de diálogo com a filosofia, como requer uma boa dose de diálogo com a antropologia. E eu diria, quase no mesmo nível com a história e com a geografia. Imagina estudar a Amazônia, um espaço, essa configuração, essa produção desse espaço, sem a geografia. Imagina estudar a Amazônia sem historicidade, né, da formação histórica da Amazônia. Imagina estudar a Amazônia sem compreender os processos de formação social e aqueles que estão presentes, né, na Amazônia contemporânea. Imagina você estudar a Amazônia sem compreender a imaginação sobre a Amazônia, a estrutura da imaginação simbólica, científica, ficcional, mítica, né? Ou seja, que interdisciplinaridade é esta? Então, não é só você trazer um tema, viu, Souza? Eu quero estudar a medicina xamânica, a medicina chinesa e a medicina tradicional, que já são temas interdisciplinares no campo da própria medicina, mas ao trazer para o Sociedade e Cultura, há uma raiz sociológica que é muito explícita para nós, muito clara, nem tão clara logo para o pesquisador, que o pesquisador entra, mas porque essa interdisciplinaridade vai lidar com as condições sociais de produção e com as condições sociais da divulgação científica no campo das humanidades. Vai lidar com as instituições do conhecimento que existem naquela área, né? Vai lidar com as características do que nós chamamos de sociedade do conhecimento, do que nós temos hoje. E vai lidar e aprender a diferenciar as épocas históricas onde o seu tema de preferência, a interdisciplinaridade que o movimenta nesse momento e quais as condições de inteligência que os programas têm historicamente para lidar com esse assunto que você se propõe a examinar, né? Então, todas essas questões são questões estruturais, questões fenomênicas e processualísticas, questões empíricas e materiais e morfológicas, que são também preocupações da sociologia. Então, a sociologia pode lhe ajudar a ter clareza sobre essas raízes de um conhecimento que é disciplinar e interdisciplinar e ao mesmo tempo. E ainda, não é? Do ponto de vista da dinâmica operacional dos programas e dos projetos, não é? De que modo o aprofundamento teórico do projeto de ver a Amazônia como um tema e um problema multidimensional, interdisciplinar, transdisciplinar e complexo, podem aduzir essas reflexões ao próprio processo e ao próprio projeto que você está apresentando. Então, mais do que
a realidade em si, né, interessa a nós, na discussão da interdisciplinaridade, o modo como a interdisciplinaridade se resolve ou é equacionada diante da complementariedade de vários objetos do conhecimento ou de várias abordagens do conhecimento via sujeito, ou do modo pelo qual o conjunto de disciplinas disponíveis, né, e os processos de produção que constituem uma área e um campo, no ambiente onde nós estamos, podem aduzir propriedades, condições, estratégias, metodologias para a realização desse diálogo interdisciplinar. Há uma percepção de dois desses autores, especialmente o Pombo e o Pimenta, que são autores portugueses, sobre a interdisciplinaridade, uma percepção que eu não sou muito de acordo com ela, mas é bom que se exponha. Uma percepção de que muitas das divergências na abordagem da interdisciplinaridade diante da disciplinaridade são artificiais. São divergências para proteger um campo que ainda não está bem sólido. Ou são divergências que são oriundas daquele momento paradigmático da ciência, em que, por algum momento, ela deixa de ter o diálogo com a sociedade ou ela está prestes a se tornar uma tecnologia acabada, né? Isso é uma discussão recorrente na epistemologia. Tem ciências que são mais vivas, que estão mais no cerne da preocupação pré-paradigmática, que é um período de debate social. Mas tem ciências que só conversam com os seus pares, com os seus campos altamente especializados. E, nesse momento, esses dois autores já citados aqui, o Pimenta e o Pombo, eles acreditam que há uma certa artificialidade, né, no impedimento do diálogo de um campo disciplinar com outro campo que é mais aberto e que é mais interdisciplinar. Uma outra percepção, e essa eu estou parcialmente de acordo com eles, porque eu estou vendo isso em pesquisa no nosso laboratório, como também na pesquisa que eu pretendo apresentar aqui no fim, do Jacó Lima, da Yara Cortes, de que quando se trata das ciências sociais, provavelmente as dificuldades de diálogo e de prática da interdisciplinaridade são maiores dentro das 3 áreas específicas das ciências sociais, aqui compreendidas a ciência política, a antropologia e a sociologia, do que com as outras áreas das ciências sociais, em sentido mais amplo, do que com a história, com a geografia, com a economia, com o direito e com as ciências sociais aplicadas. E isso tem a ver com distinções de processo de institucionalização, de um lado, mas tem a ver também com prestígio intelectual, com acesso aos recursos de pesquisa, com o modo pelo qual o recrutamento de estudantes e de pesquisadores é feito. Ou seja, é um debate que a gente precisa trazer e que muitas vezes os alunos, sem querer, ao escolher um campo ou um tema, né, que não se dão conta dessa divergência que não tem nada a ver com eles, é uma divergência do próprio processo de produção do conhecimento, trazem essa divergência para dentro do seu projeto de pesquisa. Nós vamos ter ocasião de comentar, né, o Edgar Morin dizendo que num determinado momento jamais a interdisciplinaridade podia ser aceita e muito menos a complexidade. E ele vai dizer por quê. Imagina dentro de áreas onde elas entram tardiamente em algumas instituições universitárias, porque não tinha formação anterior, ou estão sujeitas
a problemas de avaliação política que são externas ao seu próprio campo científico, como é a área das ciências sociais. Mas há um acordo em ambos os autores consultados de que não há interdisciplinaridade sem disciplinaridade. Isso é quase que é quase uma redundância, mas precisa ser reafirmado, não é? E que várias situações de disciplinaridade, elas resultam mesmo de uma interdisciplinaridade, né? Então, em determinadas fases históricas, o resultado dessa discussão é que a especialização se torna mais importante, né? Nós estamos vivendo hoje uma época de especialização atrasada na nossa universidade, né? Em outras universidades que passaram por essa época, né, principalmente universidades estrangeiras, o momento é de que a combinação de saberes numa abordagem interdisciplinar é mais importante do que um disciplinamento. Eu, quando converso com meu grupo de pesquisa, eu sempre cito o exemplo da educação, né? Em algumas universidades estrangeiras que eu tive o prazer e a oportunidade de estudar e trabalhar, as canadenses, as francesas, todas, inclusive as canadenses, a disciplinaridade na área da educação não se dá como se dá no Brasil. A partir de um curso, esse curso tem conexões com várias disciplinas, né? Os saberes desse curso são provenientes em 90% de outras disciplinas, mas só tem acesso à formação avançada se fizer esse curso. Nas outras universidades não é assim. Os professores das ciências da educação são economistas, são físicos, são químicos, são matemáticos, são sociólogos, são antropólogos, são engenheiros. Eles não precisam fazer pedagogia para desenvolver propriedades científicas no domínio das didáticas e da transmissão do conhecimento, que é o foco das ciências da educação. É um entendimento diferente. É possível que eles tenham passado, e já passaram, que a gente vê vários institutos pedagógicos que são muito antigos, que têm mais de 200 anos nessas universidades, ou que foram incorporados a essas universidades, mas que não têm mais essa especificidade. Essa especificidade se torna uma habilidade profissional para o exercício do magistério. Em outras, o próprio campo se firma quando você ergue seus muros e diz não, só pode desenvolver ensino, pesquisa e extensão nas ciências da educação quem tiver a formação em pedagogia. É uma outra estratégia de disciplinamento e de diferenciação dessa combinação. Mas há um acordo, a gente pode dizer, a gente pode combinar, de concordar com isso, não é? De que foi a especialização que permitiu a pulverização dos saberes e a expansão dos saberes, né? Ou seja, especialmente a partir do século XVIII, do século XIX e na primeira metade do século XX, essa especialização consolidou vários saberes, consolidou várias áreas e deu lugar a uma riqueza de sujeitos epistêmicos e uma variedade de abordagens que, de alguma forma, hoje servem, inclusive, à interdisciplinaridade. Por outro lado, né, esse disciplinamento foi ao longo do desenvolvimento da nossa sociabilidade contemporânea, que é complexa, não é? Apresentando algumas preocupações de questões não resolvidas, de encaminhamentos não equacionados, da parcialidade das respostas e de uma ocorrência cada vez maior de erros no que diz respeito
é a problematização de alguns campos de conhecimento. E, a partir daí, as possibilidades de desenvolvimento de um diálogo interdisciplinar se tornaram maiores, não é? Se pergunta também qual é a necessidade, então, além dessas que eu já coloquei, não é, de que a interdisciplinaridade se apresente como campo, como estratégia ou como projeto. São vários os argumentos, não é? Conhecimentos novos, isso eu já falei, mas é uma formação dos cidadãos, uma formação integral, se usa muito esse argumento, uma capacitação maior para resolver problemas graves por vários olhares, não é? E criar novas oportunidades e novas abordagens metodológicas, não é? Ou seja, mesmo que a articulação ainda não se dê num plano de operacionalizar grandes transformações sociais ou grandes marcos de transformações culturais, institucionais, lógicas e epistemológicas, essa abertura é procurada, é perseguida e que é desejada. A relação entre a interdisciplinaridade e as teorias da complexidade, estou aqui com o Morin, vantagem do Morin é igual do Norberto Elias, é que ele tem um longo tempo de vida útil para analisar o seu próprio pensamento. Esse livro aqui, que é produto de um seminário, olha, Inteligência da Complexidade, Epistemologia e Pragmática, esse livro foi organizado depois que ele escreveu todos os métodos e, inclusive, a Humanidade da Humanidade, que é um dos mais próximos e que é canônico dentro do nosso curso de pós-graduação. Mas a vantagem desse livro é que ele faz, ele próprio, uma autocrítica dos 3 princípios pelos quais a complexidade foi rejeitada pela ciência clássica. E é oportuno consultar o Morin em relação a essa aproximação entre a interdisciplinaridade e as teorias da complexidade. Qual foi o primeiro princípio que rejeitou a teoria da complexidade? Foi o princípio do determinismo universal. Ou seja, por esse princípio, segundo Morin, não tinha lugar para complexidade, não é? Então, se não ultrapassasse esse princípio, a complexidade não tinha como ser aceita no ambiente da produção do conhecimento universal. O segundo princípio foi o da redução, exatamente o movimento oposto da ampliação pela interdisciplinaridade e pela complexidade. A redução consiste em conhecer o próprio compósito a partir do conhecimento dos elementos primeiros que a constituem. Pela redução, não há como dimensionar aquisições a partir de um pensamento complexo. E o terceiro, o princípio da disjunção, que consiste em isolar e separar dificuldades cognitivas uma das outras, parará, ou seja, o determinismo, a redução e a disjunção, né, produzir a rejeição da abordagem da complexidade pela ciência clássica, mesmo que, não é? E eu vou citar algumas, olha, a teoria dos sistemas, uma teoria complexa, a teoria das catástrofes, do Thom, o determinismo caótico, do Ruel, os fractais, de Mandelbrot, as estruturas dissipativas, de Prigogine, os estados críticos, de Bale, a algoritma, de Kolmogorov, ou seja, todas essas abordagens, elas postulam a articulação do todo, a articulação científica e a articulação epistemológica. Nem por isso, porque isso não depende só de movimentos de cognição, depende em grande parte da contextualização
e do grau do desenvolvimento da sociedade do conhecimento, nem por isso se pratica ou se aceita a abordagem das teorias da complexidade. E é bom que as pessoas que só conhecem o Morin a partir dos métodos passem a examinar o Morin, que ainda está vivo, no seu próprio processo de autoanálise daquilo que foi produzido, porque às vezes não é o momento ainda desse do desenvolvimento do conhecimento, mesmo sabendo de toda a importância que o Morin tem, não é? Em toda essa cultura da transdisciplinaridade que, em grande medida, é responsável, eu diria, por uma aferição de prestígio ao próprio processo de institucionalização da interdisciplinaridade. Um outro aspecto que a gente tem que considerar é que a interdisciplinaridade ela pode se manifestar de um modo muito diferente, né? No conjunto das ciências. Não vou ter tempo de fazer isso hoje, mas já separei o material para mostrar como a interdisciplinaridade se dá na relação, por exemplo, entre as ciências ambientais, a biologia e a física ambiental, ou a química ambiental. Né? E mesmo que tenha esse ambiental como um impressionante nexo, ou de conexão de sentido, ou de relações de causa e efeito diante dos objetos das ciências ambientais, é complicada a realização dessa interdisciplinaridade. Eu já falei há pouco, não é? Do que se diz, por exemplo, das ciências sociais, que é muito mais difícil haver uma interdisciplinaridade de domínios do conhecimento da sociologia com a antropologia, quando não existia isso antes, do que o contrário hoje. Eu posso dizer, então, que com esse preâmbulo nós já podemos falar de propósito, né? E o propósito da interdisciplinaridade está ligado, de um lado, à necessidade da realidade, mas está ligado também, e muito mais ainda, a essa dimensão de projeto, ou essa ideia de projeto, né? A gente parte do entendimento que o intenso avanço científico modificou profundamente os horizontes pelos quais os seres humanos veem ou se inserem na realidade. Ou seja, nem todo mundo, né, nem todas as pessoas, nem todos os grupos humanos se aproximam da realidade a partir do conhecimento científico. Pelo contrário, né? O nosso contato com a realidade imediata é o sensível. Então, aqui eu trago um trabalho que foi desenvolvido na Universidade do Contestado, no estado de Santa Catarina, né? Talvez por isso a questão do propósito da interdisciplinaridade seja tão inteligente, né? Eles abordam a interdisciplinaridade como postura científica e epistemológica diante dos desafios da formação do ser humano no século XXI. Seja uma identidade de projeto aí com a interdisciplinaridade. Ou seja, eles estão pensando na formação do futuro. Eles estão pensando nas necessidades que a inteligência humana reserva à estrutura ocupacional. Eles estão pensando no lugar dos países na divisão internacional do trabalho. Eles estão pensando na globalização, mas também estão pensando nos modos locais de recepcionamento a esses processos globais. Eles estão pensando em algumas habilidades que foram desenvolvidas para o industrialismo do século XIX e do século XX. Mas estão pensando também em várias frentes científicas e tecnológicas contemporâneas que exigem mais do que essas habilidades que foram provenientes de um determinado padrão de organização produtiva,
das sociedades capitalistas, de todas as sociedades no mundo, especialmente nas de transição do século XIX para o século XX e para o século XXI. Então, a realidade que nós temos hoje é aquilo que eles chamam multifacetada, isso está em Morin, está em vários outros teóricos de abordagens complexas. Essa realidade é multifacetada, híbrida, exige múltiplos olhares investigativos, exige um aprimoramento da investigação, da descrição e da compreensão. Ou seja, o nosso olhar e a nossa técnica de apurar ou colocar as lentes disciplinares sobre os nossos olhares precisa cada vez mais se aperfeiçoando e incluindo complementos de outras áreas, de outras esferas, de outros campos do conhecimento. Essa é uma questão. A outra questão é de que a cada avanço material da nossa realidade, isso tem impacto sobre o não material, sobre o representacional, sobre aquilo que é produto da abstração, não é? E que muda totalmente a estrutura da imaginação, os códigos, os signos, os significantes e os dispositivos que acionam essas dinâmicas. Então, essa era uma realidade mais lenta na transição das sociedades antigas para as sociedades modernas. E hoje é aceleradíssima. A cada avanço na concepção ou na intervenção de algum padrão de materialidade, a imaginação e todos os dispositivos não materiais são demandados a ajustes de complementos ou ajustes de procedimentos ou recondicionamento desse olhar ou reposicionamento do seu campo científico. De novo, a questão do reposicionamento, tal como na transição do intelectual público para o especialista, foi necessário operar com essa categoria de análise, não é? Então, é por isso que a reflexão sobre a interdisciplinaridade, né, é exigente. É uma exigência mesmo para os especialistas mais convictos, não é? Tanto como postura científica desses especialistas, como a abertura desses especialistas e seu campo para uma nova atitude epistemológica. Nós falamos em lives anteriores, não é? De compactação de objetos em relação a alguns fenômenos, de pluralismo ontológico, de pluralidade de sujeitos epistêmicos, né? Mas hoje, para cada campo disciplinar, os desafios sociais remetem à interdisciplinaridade, os desafios políticos, nem se conta, remetem a uma interdisciplinaridade, no nosso caso, já pensou? A sociologia, a psiquiatria do poder ia dar um resultado danado. Os desafios econômicos, os desafios culturais, ambientais, os científicos e tecnológicos, característicos do século XXI e mesmo os remanescentes do século XX, eles precisam daquilo que se chama de fusão de horizontes, né? Numa abordagem do pensamento crítico em Gadamer, né? Ou em Jameson. Ampliação de horizontes é uma outra constante no pensamento da interdisciplinaridade, ampliação cognitiva e de procedimentos interpretativos dos humanos e do pensamento diante dos desafios que acabei de falar, né? Isto porque há uma natureza de perguntas que são constitutivas da antropologia hoje, que eram perguntas fundadoras do exercício
do pensamento ocidental. O que é o homem? Quais as condições de possibilidade diante dos desafios que a humanidade tem, não é? Quais as perspectivas que o mundo põe, não é, como sentido e finalidade para a existência? Que concepção temporal, política e econômica se faz necessária na fundamentação da cosmovisão que se anuncia? Não é? São as perguntas do texto desses pesquisadores. Só que essas perguntas, que têm fundamento antropológico, hoje, elas podem ser recolocadas. Quem são os homens e as mulheres do século XXI? Quando nós olhamos algumas turbas, me perdoem o uso da categoria, diante da televisão, ou diante de processos de entendimento que nos parecem não racionais, a ideia é perguntar, será que essas pessoas não têm memória? Será que essas pessoas desconhecem a história? Ou se trata, na verdade, de um novo ser humano com outro propósito no século XXI? Né? Como é que nós vamos estabelecer um perfil comportamental desses seres humanos? Nós que descartamos a dualidade do normal e o patológico. Nós que superamos, inclusive, com várias mediações científicas e políticas, essa distinção entre normal e patológico. Quais são as aspirações do ser humano hoje? Será que nós aspiramos uma sociedade pacífica, justa? Ou a aspiração apresenta uma outra tendência? Uma tendência para o confronto, uma tendência para o enfrentamento, uma tendência para a não justiça, para a negação da justiça, ou pelo menos da justiça que foi construída historicamente. Não é? Será que esses mecanismos de competição, de coesão, a gente está falando o tempo todo, precisamos ser mais empáticos, não só simpáticos, precisamos mais nos ver nos outros, e as tendências estão mostrando exatamente o contrário. E nós estamos erguendo mais muros e, portanto, nós precisamos muito mais da interdisciplinaridade para compreender esses fenômenos, me parece. Ou seja, se abre de novo, com essas perguntas, um enorme padrão de interlocução com as ciências humanas, com as ciências que estudam o homem, com as ciências que estudam comportamento, com as ciências que estudam tendências, com as ciências que têm um acúmulo em relação a todos esses aspectos, não é? Que podem sugerir algumas respostas acerca do ser humano em sociedade. Então, longe da interpretação simplista, que nós precisamos descartar as ciências humanas dessa interdisciplinaridade, o que a compreensão científica nos mostra é outra necessidade, que é no ambiente das ciências humanas, especialmente da filosofia, da antropologia, da história, da geografia, da sociologia, que essas respostas que não precisam nunca e jamais estarem prontas, mas que elas podem ser estímulos ao processo da investigação e ao tratamento dos temas. Com isto, o que está posto? Uma revalorização das ciências humanas na interdisciplinaridade. Uma revalorização das ciências humanas na contemporaneidade. Uma revalorização das ciências humanas no ambiente da conexão de sentido entre todos os campos científicos. Isso é uma questão para ser discutida, especialmente nas próprias áreas das ciências humanas que ergueram os seus muros disciplinares, mas que estão no interior delas mesmas, usando abordagens, ressignificando conceitos e teorias,
experimentando métodos, técnicas e conduções metodológicas e epistêmicas provenientes desses campos disciplinares que eu acabei de citar. Ou seja, são bilhões de vidas humanas que necessitam dessas conexões. Não é? E há vários grupos de preocupação que perguntam, não é? Quem é esse homem do século XXI? O que é que nos reserva? E na medida em que todas essas questões remetem a contextos relacionais, anotem, não é? Isso põe de novo a revalorização das ciências humanas, ou seja, esses contextos relacionais desafiam os seres humanos, os grupos humanos, as organizações, as estruturas e os processos a responder sobre constituintes de relações políticas, econômicas, sociais, culturais, que interajam ou dialoguem com as expectativas atuais da organização social. Ou seja, nunca jamais nos últimos 200 anos houve uma necessidade tão grande, não é, dessas respostas. Aqui os autores usam David Harvey para falar da compressão do espaço-tempo, não é? Mas para falar de que no grau e no padrão civilizatório que nós alcançamos, é imprescindível que o homem contemporâneo amplie a sua capacidade reflexiva, não é? Ou seja, ele não terá êxito algum, e a questão não é só o êxito do bem-sucedido, ele não se realiza como ser vivente, como ser humano em sua humanidade, não é? Se ele não ampliar essa capacidade reflexiva, que vai exigir o quê? Que ele não viva como ameba ou simplesmente como ser reativo às tendências que o puxem para lá e para cá, mas que ele desenvolva o seu potencial de entendimento das realidades sociais, econômicas, políticas e culturais, não é? E que impõe um processo de autogestão da sua própria racionalidade, né? Porque senão ninguém sabe onde é que nós vamos parar. Então, nesse sentido, essa revalorização das ciências humanas empurra a interdisciplinaridade das ciências humanas a um reencontro, eu diria, porque elas já vieram de lá, com as ciências naturais e com as ciências exatas. Não é? Ou seja, essa compressão do tempo e do espaço empurra as ciências humanas para esse diálogo, ao encontro desse reposicionamento epistêmico. E com isso, não é, nós temos diante de nós dois procedimentos. Um procedimento de multiplicação dessas abordagens, né, onde o caminho da interdisciplinaridade é aberto. Eu vejo assim no nosso programa Sociedade e Cultura, ele é aberto com todos os campos do conhecimento, através do projeto dos estudantes e através da perspectiva de abordagem do programa, de como o programa vê a Amazônia, ou então remete para um acirramento da especialização, né? E nós acreditamos que esse acirramento da especialização ele está num determinado momento de organização do conhecimento em que algumas sociedades, em que algumas universidades já foi superado. Qual é a vantagem de você subir o muro, de você aumentar a especialização? Aqui tem algumas, né, que eu vou enunciar. É um conhecimento profundo em torno de um único problema, ou em torno de um único campo científico. Isso é uma vantagem. O outro é a rapidez no diagnóstico ou no prognóstico de um problema que está sendo considerado um problema para reflexão ou para exame de pesquisa. Mas tem uma desvantagem que se desdobra em outras desvantagens, né? A primeira é a fragmentação excessiva do objeto
e a perda da visão da sua totalidade. E a gente vê isso claramente quando a gente vê várias histórias, várias geografias, uma coisa engraçada para falar das várias geografias, né? Várias sociologias. Nesse livro aqui, é um livro que documenta um seminário que aconteceu em 2011, portanto já tem quase 10 anos, colocaram para discutir a complexidade, a geopoética e os adeptos do território. Desses grupos todos que eu disse, é um livro denso, né? De quase 600 páginas, não deu certo de jeito nenhum. Foi um constrangimento tão grande que aqui só tem um relato do constrangimento, né? Nem a geopoética se entendia com os novos significantes do território, né? Nem os geógrafos do território conseguiam aplicar, não é, a complexidade dentro da geopoética, mas isso é um outro problema. Então, a primeira desvantagem é a fragmentação. A segunda desvantagem é a ausência de diálogo entre as diversas fronteiras do conhecimento humano, não é? E a terceira desvantagem, que é a mais frequente, mas é a menos disseminada, geralmente os campos encobrem isso, não é? São os equívocos das soluções parciais, das soluções particularizadas, que desconhecem a visão de totalidade, não é? O discurso pós-moderno afastou um pouco, confundiu a visão de totalidade com totalitarismo, com totalizante, com a impossibilidade de um homem abarcar um conhecimento em sua plenitude. Nunca as visões holísticas pretenderam isso. Elas sempre se colocaram numa postura de provisoriedade do conhecimento. Então, essa é a desvantagem da exímia especialização. A maior vantagem da outra tendência, da interdisciplinaridade, é o diálogo entre vários campos de conhecimento. São as diversas abordagens sobre um objeto, o que contribui enormemente para a ampliação de variáveis explicativas e compreensivas, não é? Ou seja, eu quero estudar a violência contra a mulher. Você pode estudar a violência no plano institucional. Você pode estudar a violência no plano do imaginário. Você pode estudar a violência como relação de poder propriamente dito, né? Eu coloquei aqui 3 linhas. No entanto, a variedade e a multiplicidade de variáveis compreensivas e explicativas sobre o fenômeno da violência numa abordagem interdisciplinar é muito mais vantajosa e frequentemente mais rica do que todas as teorias de gênero juntas, né? Esse exercício eu pratiquei com a doutora Francélia quando estudou a feminização no campo do direito, que é uma coisa aparentemente não é muito difícil de ser realizada, né? Ou seja, ela teve que fazer uma varredura de todas as abordagens de gênero, mas foi a diversidade e a variedade compreensível e explicativa da problematização a partir da visão do direito que a permitiu contextualizar a violência no desenvolvimento da profissionalização da mulher dentro de um próprio campo de conhecimento, no caso, o direito. Então, essa é uma outra vantagem. Com essas variáveis ampliadas de compreensão e explicação, nós obtemos o que se chama no domínio interdisciplinar de uma convergência interdisciplinar. Essa é a maior vantagem, não é? Ou seja, só esta convergência vai tornar possível, na visão, inclusive do Janine, né, e da Marilena, né, vai tornar possível que as diversas ciências humanas enxerguem melhor o ser humano do século XXI, essa convergência disciplinar.
vários posicionamentos teóricos, vários posicionamentos práticos podem conduzir a isso, não é? Isto posto, eu acho que a gente já pode passar para a ilustração, né? Uma ilustração que nós não podemos fazer fora do campo do conhecimento das ciências sociais. Nós podemos fazer, por enquanto, dentro do campo de ciências sociais, mas fazendo uma distinção. No processo de organização das outras habilidades científicas, especialmente das ciências da natureza e das ciências exatas, o avanço científico dependia do descarte de outras teorias, ou da recusa de teorias anteriores. Não é o caso das ciências humanas. As ciências humanas, como abordam os filósofos, ela não precisa de descartar um conhecimento anterior para apresentar novas probabilidades de conhecimento. Porque o conhecimento, para nós, é menos uma necessidade de responder a questões de mercado ou de responder a problemas internos da inteligência, e é mais um patrimônio que se acumula e que persegue o homem desde que o homem é homem, né? Isso também cabe uma prospecção enorme em relação a essa própria assertiva. Mas, entre essas vantagens da nossa interdisciplinaridade e assumir essa interdisciplinaridade nas ciências humanas mais como patrimônio e menos como organização de conhecimento, porque como patrimônio nós somos mais institucionais, não é? Essas vantagens não ficam só conosco, essas vantagens também são espalhadas para as outras áreas, entre as quais, não é? Essa interdisciplinaridade nas ciências humanas nos torna mais capazes de formular questionamentos estratégicos. Isso cabe uma tese, inclusive. Se alguém quiser trabalhar esse tema, estão aí os filósofos, os sociólogos, os antropólogos para orientar. Não é? E quem sabe até convencer alguns sujeitos do conhecimento de que o conhecimento não muda apenas só porque eles estão adquirindo a legitimidade de fala, porque no nosso caso, ser patrimônio é ser uma instituição. A segunda vantagem é promover com mais amplitude a pesquisa qualitativa, ou seja, a qualidade e a centralidade dos conhecimentos são movimentadas pela uma complementaridade entre as ciências humanas, as ciências exatas, as ciências da natureza, as ciências da cultura, as ciências históricas. E a terceira vantagem é desenvolver a compreensão profunda de que somos limitados, não é? De que somos incompletos e de que a nossa visão sobre as coisas e sobre o mundo mantém-se sempre aberta à capacidade de mudar, não é? Ou seja, dificilmente na área das ciências exatas as pessoas vão ficar batendo, das ciências humanas, as pessoas vão ficar batendo o pé contra uma inovação científica. Isso pode acontecer, mas é menos frequente, não é? E por fim, eu diria que no momento em que nós abordamos um caso concreto da institucionalização, é que nós vamos observar melhor como essas necessidades são impostas dentro dos próprios campos disciplinares, né? E o Jacó Lima e a Yara Cortes, aliás, eu já fui presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, como ele é da diretoria, eles desenvolveram uma pesquisa sobre a interdisciplinaridade das ciências sociais. E como é que essa interdisciplinaridade
se movimentava dentro do próprio campo de sociologia. Então, eles fizeram uma pesquisa muito aprofundada, com muitos indicadores, não vai dar para a gente exaurir essa pesquisa, mas dá para informar como ela foi feita, não é? De como eles, dentro da pós-graduação e por que na pós-graduação, identificaram conexões, elementos, processos, articulação de temas interdisciplinares dentro do próprio campo disciplinar. Em primeiro lugar, porque é na pós-graduação que está o estado da arte e da pesquisa de qualquer campo. Na organização do conhecimento científico, hoje é assim, né? Também porque os temas das linhas de pesquisa, eles refletem ou revelam os esforços que foram feitos para consolidar pesquisas em determinadas áreas. Procedimentos, financiamento, resultado, publicação, difusão, legitimação, ou seja, todos esses mecanismos que envolvem os esforços de pesquisa. Em terceiro lugar, porque na pós-graduação é que se espelham as tendências do desenvolvimento A, B, C, D, de determinados fenômenos ou de determinados processos de produção do conhecimento ou de possibilidades de reprodução e de aplicação desse conhecimento, também se revelam nesse nível. E, por fim, porque é na pós-graduação que nós afinamos o violino de quem se graduou, de quem vai formar outras pessoas em outras pós-graduações, né? São os pesquisadores mestres e os pesquisadores doutores que desenvolvem habilidades de capacitar outros profissionais. A gente chama isso de capacitação em nível avançado. Então, vejamos lá. Eles apresentam um gráfico da distribuição de linhas de pesquisa por toda a pós-graduação de Sociologia brasileira e dos programas que são um conjunto de Sociologia e Antropologia por 22 temas de investigação, dos quais eu vou aqui ler para vocês. E nenhum tem um nome específico do campo disciplinar, portanto, são interdisciplinares e que estão presentes em várias outras áreas, na economia, no direito, enfim. Primeiro tema, Estado, políticas públicas, Estado, políticas, instituições e democracia. Eles aparecem em 14% dos programas de pós-graduação. Não é? Identidade, raça, gênero, nacionalidade e migrações. Eles aparecem em 10,7% dentro dos programas de sociologia. Cultura, só cultura, de modo geral, aparece em todas as áreas praticamente de humanidades, aparece em outras áreas de ciências também que não são exclusivas das humanidades. Trabalho, sindicalismo e profissões. Meu Deus do céu, quando eu via os projetos que entravam a cada ano da pós-graduação da sociologia, e eu perguntava, vieram do nosso curso de sociologia nos últimos 3 anos? A maioria não vinha, mas queriam fazer pós-graduação em sociologia, trazendo para o programa de sociologia os seus temas de preocupação, né, para dentro de um campo disciplinar. A mesma coisa eu vejo num programa interdisciplinar onde nós trabalhamos. Pessoas trazendo questões que estão muito melhor equacionadas, do meu ponto de vista externo, dentro do seu campo de conhecimento, mas eles querem trazer para a área interdisciplinar. Às vezes eu digo brincando, vão para a faculdade de educação, ou vão lá para o mestrado de história, ou vão lá para a contabilidade, para a economia, leva esse problema para lá. É uma forma brincalhona de pedir que eles estudem mais qual é a natureza, eu chamei de percurso, e qual é o propósito da interdisciplinaridade. Teoria, como tema de pesquisa, né? Urbano, cidade, pensamento social é apenas 4,7% dentro da distribuição
das linhas de pesquisa na própria sociologia. Desigualdade, estratificação. É óbvio que, certamente, o acúmulo das ciências sociais e da sociologia em particular é maior do que em algumas áreas em relação à desigualdade. No entanto, pode ter uma área nova que ressignifica a desigualdade e que interdisciplinarmente a desigualdade possa ser melhor verificada fora ou não exclusivamente, apenas com olhar sociológico. O caso da pandemia é exemplar, não é? E logo aparecem os donos da verdade de plantão. A pandemia é democrática, o vírus é democrático, dá em todo mundo. Dizia a mesma coisa no cólera, não é? Era tão democrático que o presidente da República morreu. Era isso que diziam na época do cólera, né? O presidente morreu porque o vírus é democrático, quando na verdade a gente sabe que a letalidade e a mortalidade têm uma incidência bem diferente quando nós examinamos as variáveis da desigualdade estrutural. Mas isso é um outro debate. Não é obrigado um não especialista em sociologia a enxergar isso com tanta clareza com a qual o acúmulo do conhecimento de sociologia enxerga. Então, desigualdade e estratificação é apenas 4%, um assunto que nós temos um acúmulo enorme. Conhecimento e tecnologia, 4%. Ambiente, 3,3%. Sociedade civil, movimentos sociais, contestação, eu diria que foi a sociologia que organizou essas temáticas do ponto de vista da produção do conhecimento para as outras áreas de conhecimento. Não é? Tanto a sociologia como a história. Hoje você vê sociedade civil, movimentos sociais, contestação rural e agrário sendo desenvolvido por vários campos do conhecimento. Economia e desenvolvimento, globalização, mundialização, blocos, saúde, religião, gerações, infância e juventude, modernidade e família. Não tem nada mais interdisciplinar do que mestrados e doutorados em sociologia. Durma-se com um barulho desse, não é? Ou seja, eles estão mostrando que a sociologia é internamente, em que pese os seus mestrados e doutorados e organização da sua pós-graduação partir de determinado campo disciplinar das ciências sociais, eles estão mostrando e mostram e demonstram que ela é interdisciplinar. Ou seja, nos 18 programas de pós-graduação, Estado, Políticas Públicas, Instituições e Democracia, estava presente em 21 das 95 linhas examinadas, segundo Jacó e a Yara Cortes, não é? Foi o tema mais recorrente encontrado em 16 desses programas. O segundo tema mais frequente foi identidade, raça e gênero, nacionalidade e migrações, encontrado em 16 das 95 linhas examinadas, em 16 programas, e presente em 13 dos 18 programas de sociologia abordados. E por aí vai. Ou seja, há outros modos de eles indicarem a presença dessa interdisciplinaridade dentro de um programa disciplinar. Seja uma presença que se expresse mais pela temática, não é? Seja ao contrário, não é? Por aquela que não concentra tantos temas e, portanto, admite que no próprio campo disciplinar, não é? Um tema mais diferente ou nem tão recorrente possa ser acolhido numa abordagem, às vezes, originalíssima de uma preocupação científica. Tem transversalidade presente desses temas todos que foram abordados nessas linhas de pesquisa, mas não reflete apenas a especificidade da análise da sociologia. Pelo contrário,
ela reflete a imbricação da sociologia com outras ciências sociais. Portanto, reflete, do ponto de vista interno do procedimento, a própria interdisciplinaridade no campo epistêmico e não só no projeto que se quer alcançar a partir de uma visão e de um programa integrado de pesquisa. Então, isso também é importante. Vamos já finalizando. Mas eles aplicaram um índice de variação qualitativa nos dados que eles obtiveram, e esse índice indicou, não é, um resultado de 0,95, que não dá para discutir aqui, mas que é indicativo de uma dispersão temática muito grande. É ruim? Eu, às vezes, achava que era ruim na Sociedade e Cultura. Meu Deus do céu, por que será que essas pessoas estão aqui, que não foram logo para a Faculdade de Educação, querem estudar tanta percepção, vão lá para a psicologia. Psicologia organiza melhor essa visão de percepção. Mas não, eu posso estar equivocada. A dispersão temática não é apenas ruim. Ela pode ser muito boa. Ela pode mostrar a abertura dos pesquisadores, aqui no caso dos sociólogos, para a multiplicidade de interesses. Ora, nós já vimos que essa multiplicidade de interesses é da realidade que nos desafia, é da compressão do espaço-tempo, é do caráter multidimensional dos fenômenos e dos processos que são hoje o dia a dia das pessoas que trabalham com a ciência e das pessoas que não trabalham com a ciência. Ou seja, são exigências que são provenientes de fora para dentro dos campos científicos, mas indicou essa enorme dispersão temática. E a pergunta pode ser que não, mas mesmo em se tratando de uma tendência, não é? Esse volume, essa recorrência e esses dados levantados indicam um padrão de organização dos programas de pós-graduação. Então, se a gente fosse fazer isso no IFISH todo, no ICHL, e ver que dentro dos campos específicos, chamados disciplinares da história, da geografia, da comunicação, os temas são mais interdisciplinares do que dos próprios disciplinamentos desses campos, né? Nós iríamos ver que essa interdisciplinaridade interna, constitutiva, epistêmica, pode ser, sim, uma tendência que orienta a organização do conhecimento científico. Estou falando dos programas de pós-graduação, porque é onde se obtém o treinamento até então mais avançado para isso, fora dos laboratórios. Ou é uma estratégia. O Jacó e a Yara levantam algumas variáveis dessa estratégia. Será porque as necessidades das instituições de ensino superior pretendem, agrupando professores na pós-graduação, obter financiamento para universidades criadas tardiamente, para universidades em regiões periféricas? Ou seja, a pergunta já coloca as iniciativas de interdisciplinaridade na Amazônia lá embaixo, né? Se a gente considerar que a organização da pós-graduação na Amazônia brasileira não tem 60 anos, né? Porque algumas têm e são até anteriores à existência da CAPES e do CNPq. Não seria uma forma de garantir uma carreira acadêmica e permanência de um corpo docente jovem, produto da expansão do ensino superior, que depende da entrada da pós-graduação para se manter no mercado acadêmico? Ou seja, a existência da pós-graduação seria, em si própria, uma estrutura ocupacional de ocupabilidade de pessoas que foram formadas na pós-graduação, de profissionais de alta qualificação e de muito investimento acadêmico, né?
no ambiente da universidade. No caso das universidades privadas ou confessionais, a interdisciplinaridade também não seria um arranjo institucional de baixo custo, tendo em vista que na área de ciências sociais a procura é relativamente restrita nessas universidades privadas e confessionais? Se a gente tomar as pontifícias universidades católicas como exemplo, não se aplica essa variável, né, que parece induzir a pergunta. Por fim, os autores chegam à conclusão de que essa diversidade de propostas e de organização buscam realmente a interdisciplinaridade por projeto, né? Mesmo que num primeiro momento ela esteja limitada às 3 disciplinas estrito sensu, a política, a antropologia e a sociologia, não é? Mas é por projeto que se busca essa interdisciplinaridade, o que contempla preocupações com o contexto que eu coloquei no início, com as tendências de aproximação epistêmica e com os desafios da realidade a ser examinada. Eu acredito que a abordagem da interdisciplinaridade como percurso e como propósito, não é, teve nessa nossa conversa um ponto de partida muito importante. Muito obrigada.